Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Vamos dar início aqui ao trabalho. Nós vamos apresentar o trabalho sobre química geral e inorgânica, mais específico sobre ligações químicas. Eu sou Joaci França, o curso é licenciatura em Física da Universidade Federal do Maranhão. Ligações químicas e propriedades físicas. Esse é o nosso tema, né? Como a estrutura molecular determina as características das substâncias? A química molecular. Introdução. As ligações químicas são forças que mantêm os átomos unidos formando moléculas e compostos. Para que estudar as ligações químicas? Elas explicam por que as substâncias têm propriedades diferentes, permitem prever comportamentos físicos e químicos, são fundamentais para entender a matéria. Aplicações em medicina, engenharia e tecnologia. A química é a ciência das substâncias, suas estruturas, propriedades e transformações. Energia livre de Gibbs. As ligações químicas se formam quando há diminuição da energia livre do sistema. Então, como a gente está falando de ligações, né, a molécula se ligando com outra molécula, ou átomos se ligando com átomos, né? Então, estamos falando de sistemas que têm energia, né? E essa equação, ela mostra como o sistema pode ser espontâneo. No caso de um sistema não espontâneo, é necessário que haja uma energia de ativação para que essa ligação aconteça. Um grande exemplo do contrário disso, que seria a espontaneidade, né, é a ferrugem. A ferrugem é a reação mais fácil de visualizar, né? O oxigênio é o metal e o oxigênio. Ali é uma reação cujo ΔG é menor que zero, então ela se forma espontaneamente. Então a energia, essa fórmula, na verdade, ela mostra aí, né, o ΔS, que é a medida de desordem de um sistema, essa parcela de ΔG, está relacionada com a entropia. O ΔH é a entalpia do sistema, é o quanto de energia é necessário para quebrar ligações, né, dos reagentes, quebrar e ligar. Então, essa equação ela trata basicamente disso. E aí a gente tem um caráter lá, né? Espontâneo, não espontâneo, e no caso, se for zero, né, ela está em equilíbrio. Teoria do octeto. Princípio fundamental. Átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para atingir 8 elétrons na camada de valência. Configuração do gás nobre. Então, na natureza, os elementos eles tendem a ficar no estado de equilíbrio, né? Então, para isso, no caso, né, exceto alguns o átomo de hidrogênio, né, eles têm em sua última camada lá 8 elétrons e isso traz estabilidade para eles. Então, aí temos o exemplo, né, que é o hidrogênio com apenas 2, o berílio pode ter menos de 8, e elementos do terceiro período em diante podem expandir o octeto, né? O enxofre é um exemplo. O átomo de sódio, né, o Na, configuração 281, perde um elétron, né? Ele perde um elétron numa reação e aí ele fica ali positivo, né? Então, se são pares ordenados, se você retira um elétron, ele fica com uma carga positiva. Isso dá a característica, né, de ser positivo. O átomo de cloro, no caso, aí ele recebeu um elétron, né, que ele precisava desse elétron para que sua última camada ficasse dentro do octeto, né, obedecendo a regra do octeto, e ficar com 8, né, então ele ganha um elétron. Aí no caso lá do sódio, né, isso aí a gente está vendo aí o cloreto de sódio, né, como aconteceria essa reação. Ele está perdendo um elétron, né? Teoria do octeto, estrutura de Lewis. Representação gráfica que mostra os elétrons de valência e as ligações entre átomos. Como desenhar essa, né, quando a gente está fazendo uma ligação ali, fazendo a distribuição, a gente coloca isso, né, numa dimensão 2D, né, como se fosse uma folha de papel, para ligar esses átomos, esses elementos.
contar elétrons de valência totais, posicionar o átomo central menos eletronegativo, né? Ou seja, digamos que eu tenho um átomo e mais 2 que vão fazer ligação, ou 4, então o menos eletronegativo eu deixo ele no centro e os dois outros eu deixo orbitando, né, para fazer essas ligações. Esse é arranjo. Conectar átomos com ligações simples, completar o octeto dos átomos periféricos, colocar elétrons restantes nos átomos átomo central, formar ligações múltiplas se necessário. A simbologia para isso, né? Nós temos ali uma bolinha, né, um elétron individual, duas bolinhas, um par de elétrons não ligantes, um traço, uma ligação simples, dois elétrons, né? Então ele está ligando uma camada a mais externa, a outra camada mais externa do outro átomo. Ligações duplas, né? Cada ligação dessas são duas, então dá 4, e triplas, né? Que dá um total de 6. Nós temos aqui uma representação bem legal, né? Nós estamos aqui associando dois átomos de hidrogênio com um átomo, né, de oxigênio, H2O, tá? Então a gente tem ali na última camada onde ocorre a ligação, né? Então ali está vendo nós temos quatro elétrons, né? E aí com essa configuração ele deixa o primeiro átomo, né, com a camada dentro da regra do octeto e o segundo da mesma maneira. Então a ideia é que no final dessa união, quando eu tenho a ligação, os dois átomos estejam em equilíbrio. E isso acontece, né? Porque a natureza ela pede que as coisas tendem a caminhar dessa maneira. O diagrama de Pauling. Esse diagrama ele é interessante porque a partir dele a gente começa a entender como funciona a distribuição dos elétrons dentro das camadas. Ou seja, tem a camada K, L, M, N, O, P, Q, né? São essas camadas, digamos, são essas circunferências aqui, né, desse modelo planar aqui, né? Então aqui esses são os subníveis. Os subníveis eles estão contidos aqui dentro da camada. Por exemplo, a camada K eu tenho aqui apenas um subnível, né? E aí S2 aqui, que é o subnível S2, eu comporto no máximo aqui 2 elétrons. Já na camada L, por exemplo, né? Eu tenho 2 subníveis e o último subnível comporta no máximo 6 elétrons, né? Esse é o último subnível da camada L, né? Então, digamos que se o meu átomo tem 3, por exemplo, tem 3 camadas, essas 3 primeiras aqui são o nível de energia, né, de cada camada. Eu tenho aqui meu último subnível, o subnível 10, né, que comporta no máximo 10 elétrons. Aqui do lado a gente pode ver que, né, como está dividido aqui, ó, K2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Continuemos. Distribuição dos elétrons. Temos um exemplo aqui do magnésio, né? A ordem energética da distribuição eletrônica do magnésio. Aí nós temos aí o número atômico do magnésio, Z igual a 12, que também corresponde ao número de elétrons, né, disponíveis, né? Então, a distribuição, de acordo com o diagrama de Pauling, é dessa maneira. Na primeira camada, a camada mais próxima do núcleo, eu tenho um subnível, e nesse subnível eu tenho apenas 2 elétrons. A segunda camada, eu tenho 2 elétrons no subnível S e mais 6 elétrons no subnível P. Agora observa o seguinte, que a última camada, né, eu só tenho 2. Isso aqui é uma ligação de um metal e um não metal, né? Quando ela ocorrer, né? Então, esses 2 elétrons aqui, tá? Eles, esse átomo irá perder, né, esses 2 elétrons, se tornar um ânion, né? Então, 2 mais. Então, com a retirada desse elétron, eu vou ter a última camada ali, o octeto, né? Que seria, no caso, essa camada mais de dentro aqui. Tá? Então, esse aqui é o elétron que vai ser relacionado com a última camada do outro elemento químico. Ligações químicas. Intramolecular e intermolecular. As ligações são classificadas dessa maneira. Então, ligações
intramolecular está relacionado com a própria estrutura dessa ligação, desses elementos, desses átomos, né? Então, essa ligação ela pode ser iônica, ela pode ser covalente e pode ser metálica. A metálica, né, que forma os metais, é uma ligação bem interessante, né? E tem umas propriedades bem interessantes para se estudar. Mas o que está mostrando aqui é justamente como as ligações elas ocorrem, né? Então, aqui na direita, aqui, na intermolecular, já são moléculas formadas. Por exemplo, eu tenho um composto formado aqui, e aí eu vou ligar composto com composto, né? Molécula com molécula, e eu posso ter essas divisões de polo permanente, de polo induzido e ligações de hidrogênio, né? A antiga ponte de hidrogênio que se falava. Continuemos. Aí as ligações iônica, covalente, pontes de hidrogênio, né? A ligação iônica, formada pela transferência de elétrons entre átomos, resultado em íons com cargas opostas. Características: ocorre entre metal mais não metal, grande diferença de eletronegatividade, né? Forma retículos cristalinos, atração eletrostática entre íons. Aí nós temos exemplo aí o cloreto de sódio, né? As propriedades desses compostos iônicos, né? Ponto de fusão e ebulição alto, estado físico sólido, cristalinos, bem definidos, né? Condutividade elétrica conduz quando fundidos ou em solução aquosa, né? Você pega o sal e bota ali em água, a água vai conduzir, né? Solubilidade, solúveis em solventes polares, água, dureza duros mais quebradiços. O grande exemplo aí é o sal, né? A magnésia, o cloreto de potássio e o calcário. Ligações covalentes, formada pelo compartilhamento de elétrons entre átomos. Bom, aqui, na realidade, não se perde elétrons, eles se compartilham, né? Então, isso está muito relacionado com a energia, né? A eletronegatividade. A eletronegatividade, na verdade, é a característica que o átomo tem de perder elétrons, né? De ganhar elétrons, né? Então, é uma energia, né? Pequena, tá bom? Então, característica, ocorre entre não metais. Pequena diferença de eletronegatividade, forma molécula discreta ou redes covalentes, compartilhamento de pares eletrônicas. Então, como não há uma diferença muito grande, um delta muito grande, então meio que um cara não quer perder, não quer ganhar e o outro não quer perder, então eles vão acabar compartilhando ali. Eles ficam nessa de compartilhar esse elétron, né? Diferente da iônica, né? E da metálica. Propriedades compostos covalentes. Ponto de fusão e ebulição baixo, forças intermoleculares fracas, estado físico a 20 graus, né? Gases líquidos ou sólidos de baixo ponto de fusão. Condutividade elétrica não conduzem. Solubilidade depende da polaridade. Lá na frente a gente vai comentar sobre polaridade. Aqui tem a amônia, o CO2, o H2O, né? A água. Metálica. A ligação metálica é a força que une os átomos em um metal, onde os elétrons de valência, os mais externos, se desprendem a formar um mar de elétrons. A ligação metálica ela é bem interessante, né? Porque ela é uma ligação onde os átomos metálicos, esse tipo de ligação deixa um mar de elétrons, né? Então é como se o átomo ficasse próximo de um outro átomo e ele não tivesse nenhuma intenção em receber elétron, né? Ele quer perder. Isso chama-se eletropositividade. Então, todos querem fazer a mesma coisa. Ora, se todos estão mandando elétron, esse elétron ele vai, com certeza. Mas imagina um meio onde todo mundo está cedendo. Se está cedendo, está ficando um espaço vazio. Isso é preenchido por outro. Mas isso acontece ao longo, né, de toda a vida. Então, isso é o caráter metálico, né, de um mar de elétrons. Eles estão envoltos nesse mar, nesse compartilhamento. Vamos chamar um pseudo compartilhamento, porque hora tá, hora sai, hora tá, hora sai, né? Isso confere ao elemento características, né, bem interessantes. Alta condutividade elétrica e térmica, justamente por isso, né? Os espaços
que são deixados, como há uma nuvem, os elétrons, existe um espaço, né, deixado entre um átomo e outro, que permite que você, por uma excitação externa, você vibre esse átomo, né, e a vibração produz energia e aquecimento, né, a maleabilidade e ductilidade. Então, eles são bem definidos, né, a estrutura é formada, né, de uma forma bem definida, que é a estrutura cristalina, e elas se deformam, e quando elas se deformam, né, aí você precisa estar de um agente, né, externo, né, no final disso você tem uma estrutura deformada, né, e aí você permite fazer, por exemplo, filamentos, né, moldagem, né, por essa característica de maleabilidade e ductibilidade, né, e às vezes ele é maleável sim, né, mas ele consegue esticar bastante sem quebrar, né, sem entrar naquela zona lá que chama de zona de ruptura plástica, né? E brilho, o brilho se dá justamente por conta dessa nuvem, né? Essa nuvem de elétrons que fica nesse mar de elétrons. Então, como eles estão ali na superfície, né, da camada mais externa do átomo, reflete com muita facilidade. Pontes de hidrogênio, né? Ligação de hidrogênio, na realidade. Né? Tipo especial de interação intermolecular muito forte. Condições para ocorrer hidrogênio ligado a muito eletronegativo, outro átomo eletronegativo ou par de elétrons livres, atração, ali está relacionada à energia, né? A energia entre o hidrogênio e o átomo eletronegativo adjacente. Por que a água é especial? Pontes de hidrogênio explicam o alto ponto de equilíbrio da água, de ebulição da água, densidade do gelo menor que a água líquida, o gelo flutua, alta tensão superficial, excelente solvente, fundamental para a vida. Bom, isso é uma característica interessante da água, porque quando ela em determinada temperatura, ela próxima de 4 graus, né, a essas moléculas, aí vem a questão da dipolaridade, né, então elas se reorganizam, né, de um estado para outro, porque se você pensar bem, a água não tem forma, então as moléculas estão, digamos, soltas tridimensionalmente, não existe uma forma definida, né, para uma molécula de água, ela tem o formato do recipiente. Aí ela está passando de um estado desse, digamos assim, completamente, não vou chamar amorfo, né, mas vou dizer que sem forma, né, para uma estrutura bem definida, né, que são os cristais, né. Então há um espaçamento e aí há um aumento do volume, né, por isso que há a diferença de volume, né. Então vamos lá. Geometria molecular. Geometria molecular é a figura geométrica que demonstra como uma molécula está disposta no espaço pela posição dos núcleos dos átomos em relação aos outros. A forma tridimensional das moléculas afeta diretamente suas propriedades, né? Nós temos aqui os exemplos dessas formas, né? Linear, trigonal, tetraédrica, piramidal, angular. A geometria molecular, linear, angular, trigonal, tá? Então é aquela história que eu falei. Quando há a ligação, né? Então, se essa ligação gerar, né, se for apolar, por exemplo, um carbono, né, e 2 oxigênio, né, essa torção ela é compensada, né, justamente pelos extremos, né? Mas quando não há, né, por exemplo, a ligação covalente, né, ela forma polos, né? Então, se ela for polar, ela tem uma tendência, né? Ela vai ter um torque, um momento maior numa direção. E essa distorção é que confere à molécula essa forma, né? Por conta dessas ligações, porque são pares se ligando. Aplicações práticas, né? Medicamentos, culinária, ligações covalentes, pontes de hidrogênio, na medicina, enfim, as ligações químicas estão presentes em praticamente tudo, né? A conclusão. Principais conceitos. Ligações químicas se formam para diminuir a energia, né? A energia de Gibbs, menor que zero. Átomo busca estabilidade pelo octeto. O tipo de ligações determina propriedades físicas, né? A geometria molecular afeta a polaridade e a reatividade. Propriedades dependem das forças intermoleculares. Bom, com isso eu finalizo aqui a apresentação dentro do tempo, de 20 minutos.
E muito obrigado e até a próxima.